nosso Deus, como nós somos abençoados. Somos abençoados pelo Teu grande amor. O Senhor derrama bênçãos sem medidas para nós, mas com certeza a maior de todas elas foi o sacrifício do Senhor Jesus. Em nome dEle, por Ele, nós queremos ofertar a nossa própria vida a Ti, Senhor. Colocá-lo em primeiro lugar nos nossos planos, nos nossos pensamentos. Ter os nossos bens dedicados ao Senhor. Pelo nome de Jesus, nós queremos ser mais parecidos com Ele. E com a ajuda do Santo Espírito que transforma vidas, nós pedimos isso. Em nome de Jesus, abençoa as nossas ofertas e dízimos. Amém. Que essa seja a nossa oração, Senhor. Sou sua oferta. Quero me ofertar para Ti, de corpo e alma. Aceite-me, imperfeita, pecadora, suja do jeito que eu sou. Me aceite. Transforma minha vida, Senhor. E eu me rendo aos Teus pés. Me dê humildade para reconhecer aquilo que eu preciso mudar e atue na minha vida. Transforme a minha vida. Eu me rendo, Senhor, a Teus pés. De todo coração, aceite essa oração. De todo coração, aceite derramar do nosso coração. Eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim.
Eis-me aqui. Vocês, eu me rendo, tudo que eu Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Senhor, a nossa oferta, Senhor. Nós queremos nos derramar aos teus pés em humildade, reconhecendo que o Senhor é nosso Criador e nosso Redentor. Senhor Jesus, nos lançamos nos teus braços. Só o Senhor nos protege de todo tipo de mal. Eu me rendo, eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, Jesus, eis-me aqui, Jesus, Jesus, eis-me aqui. Maravilhoso Jesus, é maravilhoso, é bom demais nós estarmos na tua santa casa de oração. Ó Pai de amor, por favor, nos recebe agora como teus filhos amados. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, aquilo que possivelmente pode de alguma maneira nos afastar do Senhor. E agora derrama a tua graça maravilhosa sobre cada um de nós. Por favor, Senhor Deus, envia o teu Santo Espírito para que Ele possa agora falar por mim e falar aos corações e tocar as mentes e transformar as vidas que aqui estão. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz, Pai, e que seja o Senhor a falar a cada um de nós. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, aceita os nossos cânticos ao Senhor. Por favor, meu Deus, permita que nos cheguemos ao Senhor, ao teu trono de graça, e sejamos aceitos e saiamos transformados, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Bom dia, Mandinha. Bom dia, nossa comunidade amada. Bom dia aos nossos amigos. Bom dia às pessoas que nos assistem pelo nosso canal, da nossa comunidade maravilhosa, linda. Que bom que você veio ao Espaço Alfa, um lugar para você ser feliz. Um lugar para você ser muito, muito feliz. Sabem que a nossa vida é feita de escolhas, né? E sempre nós temos que escolher entre algo bom e algo melhor. Algo bom e algo melhor. Eu gosto muito de ler biografias, ler histórias. Eu estava lendo uma história, sabe que tinha um cura, e esse cura, ele era extremamente amigo de um pastor da igreja adventista. E um belo dia, esse cura, ele falou bem assim: olha, eu gostaria demais que o Senhor viesse jantar comigo. Eu gostaria demais de recebê-lo aqui na paróquia. Eu gostaria demais da gente ter uma discussão sobre algumas coisas de teologia. E o pastor, ele aceitou o convite. Eles eram amigos de longa data, quando pequenos, haviam sido amigos, e agora um era um sacerdote e o outro era um pastor da igreja, e agora eles foram lá para
para aquela reunião. E aquele amigo, ele gostava sempre de dar umas alfinetadinhas assim no pastor. Assim que na hora que eles chegaram, o pastor sentou-se ali com o sacerdote, e eles começaram a lembrar a infância, começaram a conversar, e de repente, o jantar foi servido. E o jantar foi servido, e agora o pastor sentou-se à mesa, e ele estava muito feliz de receber o pastor. Ele falou: pessoal, faça as honras, pastor, por favor. E o pastor, na hora que olhou, viu assim um tremendo de um pernil. Mas não era qualquer pernil, era um pata negra. Era um pata negra espanhol, era um pernil assim, daqueles caríssimos. E aí o pastor olhou para o seu amigo sabia que ele não comia um pernilzinho, e falou bem assim: e aí, você não vai se servir? E o pastor falou: me desculpe, é que eu não como pernil. Acho que você não se lembra, mas eu não como pernil. Aí o amigo olhou para ele e falou assim: é claro que eu sei, rapaz, é claro que eu sei, eu estou brincando com você, pode trazer a comida agora, pode trazer. E trouxeram o resto da comida ali. E aí o padre olhou para o pastor e falou bem assim: pastor, vou dizer uma coisa para o senhor, viu? O senhor não sabe o que o senhor está perdendo, o senhor não sabe o que o senhor está perdendo. Aí eles comeram, eram amigos, e o pastor começou a comer aquela comidinha tão carinhosamente que o amigo tinha preparado para ele. E logo depois chegou um momento que o sacerdote falou bem assim: traz para mim aquele vinho, aquele especial, que só para ocasiões especiais eu sirvo. E aí trouxe lá um vinho especial, e aí, por favor, pastor, sirva-se. E o pastor delicadamente falou: desculpa, mas eu não bebo vinho. Pastor, meu amigo pastor, o senhor não sabe o que o senhor está perdendo? O senhor não sabe o que o senhor está perdendo. Aí eles brincaram e falaram assim: mas eu sei, eu preparei um suco para você, está aqui o seu suco. E ele tomou o suco. Enquanto isso, o sacerdote olhava e falava: rapaz, você não sabe o que você está perdendo, viu? E aí chegou lá no final do jantar, e aí o sacerdote falou assim: traga para mim um tabaco, traga para mim um especial porto-riquenho, um tabaco especial. E aí ele: por favor, faça as honras. E o pastor falou bem assim: me desculpa, eu não fumo. E ele falou para o pastor: pastor, o senhor não sabe o que o senhor está perdendo. Terminaram o jantar, o amigo estava ali conversando, e de repente o telefone do pastor tocou. E quando o telefone do pastor tocou, ele atende e fala: oi, amor, tudo bom? É verdade, amor, eu perdi até a hora, olha, tá tarde pra caramba, eu já estou indo para casa, tá bom. E falou: amigo querido, me desculpe, mas chegou a minha hora, a minha esposa me espera, e eu preciso ir para casa. E aí o padre olhou para ele e falou assim: mas rapaz, você já vai? Ele falou: rapaz, eu tenho que ir, porque você não sabe o que você está perdendo. Você que não sabe o que você está perdendo. Sabe, queridos, escolher entre algo bom e escolher entre algo melhor. E é isso que a gente vai ter que desvendar hoje. No nosso último encontro, nós estávamos falando sobre José. Estávamos falando que José foi testado no limite, foi levado ao extremo. José, filho predileto, filho da mulher amada, tinha a aparência da mãe e tinha características do pai. Era belo, era atraente como a mãe, e tinha características do pai. Ele era um sonhador como o pai era um sonhador. Agora, invejado pelos seus irmãos, ele é jogado em um poço, e os irmãos querem matá-lo, mas Deus estava com José. Em meio ao caos, Deus estava com José. Traído pelos seus irmãos, Deus estava com José. Jurado de morte, Deus estava com José. E aí os irmãos querem matá-lo, mas Deus disse: não vão matar a José. José vai viver. E José agora, sem compreender, sem entender os planos de Deus para ele, ele é vendido para os ismaelitas, que o levam para o Egito. E de filho predileto, agora as suas roupas não são as roupas importantes, a roupa da túnica que seu pai tinha lhe dado. Aquela pele bem cuidada agora estava queimada, porque possivelmente ele dura 4 meses nessa jornada. 4 meses lá de onde o seu pai vivia para o Egito. Ele está agora bem diferente do que foi, mas enquanto ele sofre, Deus está trabalhando o caráter de José. E agora é a segunda fase, o segundo momento que nós vamos estudar. Eu quero que você, por favor, abra a Bíblia. Nós viemos aqui para estudar a palavra de Deus, e sempre mantenha a palavra aberta, por favor, porque a gente vai voltar ao texto algumas vezes. Gênesis, por favor, você vai para o livro de Gênesis, e nós vamos para o capítulo
39. Gênesis capítulo 39. Gênesis 39, nós lemos o primeiro versículo. Lemos assim: José foi levado para o Egito pelos ismaelitas, e ali, comprado deles, ele foi por Potifar, egípcio, que era um dos oficiais do faraó, e administrador da casa real. Mas o Eterno estava com José, e tudo dava certo para ele, de tal forma que acabou indo morar na casa de seu senhor egípcio. Potifar reconheceu que o Eterno estava ao lado de José, e abençoava tudo o que José fazia. Estava muito satisfeito com José, tanto que fez dele seu auxiliar pessoal, e pôs sob a responsabilidade dele seus assuntos pessoais, deixando tudo nas mãos de José. Daí em diante, o Eterno passou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Eterno era percebida em tudo que Potifar possuía, tanto em casa quanto nos campos. A única preocupação do senhor de José era sentar-se à mesa na hora do almoço e comer. Que homem espetacular! Em meio ao sofrimento, em meio ao caos, vendido como um escravo, trabalhando agora na casa de Potifar, o que José toca, Deus transforma em bênção. O que José faz, Deus abençoa. Onde José chega, o ambiente é transformado, o ambiente é modificado. Sabe, eu fico pensando se os nossos jovens, se as nossas crianças estão fazendo como José. Aonde você chega, o ambiente é transformado. Aonde você chega, tudo fica melhor. Quando você está no lugar, as pessoas percebem que você é de Cristo, que você é de Jesus. É isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós sejamos bênçãos, meus jovens, minhas crianças. Deus quer que onde nós cheguemos, nós transformemos o ambiente. José, ele era espetacular. O que ele tocava, Deus abençoava. Um tremendo instrumento nas mãos de Deus. E logo depois de estar na casa de Potifar, como lemos, José é promovido, porque ele era um simples escravo, ele era uma pessoa comum, não deveria ter muitos direitos ou nenhum direito como escravo, mas devido Deus estar na vida de José, devido Deus ser o primeiro na vida de José, o Potifar percebeu que tudo agora ia bem na casa dele, que os bens dele estavam se multiplicando, porque e Deus abençoava. E porque Deus abençoava, o Potifar falou bem assim: José, você vai ser agora o administrador da minha casa, o administrador dos meus bens. E agora ele se torna o chefe da casa de Potifar. Vou pedir ajuda para o pessoal da mídia, não está funcionando o controle. Eu vou falando e vocês vão passando, por favor, tá bom? Assim que José agora se torna o administrador da casa, e uma vez que ele se torna o administrador da casa, ele logo começa a fazer o melhor. Ele era excelente em tudo. Só que a mulher de Potifar percebeu que tudo que José tocava ficava melhor. E aquela mulher, ela colocou os olhos dela em José. Se você puder continuar a leitura comigo, o versículo 6 do mesmo capítulo 39, pode passar a próxima. O que José fazia prosperava. Então José era um homem muito atraente. Com o passar do tempo, a esposa do seu senhor sentiu-se atraída por ele, e um dia o convidou: deite-se comigo. Aquela mulher não era nada boba. Como ela percebeu que o que José tocava, Deus abençoava, aquela mulher agora se aproxima de José e fala: José, você não é sonhador? José, vamos sonhar juntos. Que tal sonharmos eu e você? José, me abençoa também, você está sendo tão bom aí com as plantações, com a casa, agora me ajuda também. E agora José, ele era terrivelmente tentado por aquela mulher. Alguns historiadores e alguns pastores
falam que essa era a tentação perfeita. Por que tentação perfeita? José era jovem, José estava distante do seu pai, José não tinha igreja no sábado para congregar, José não tinha clube dos desbravadores, José não tinha PG para frequentar, José não tinha uma pessoa que o incentivasse a ser fiel ao seu Deus. A sua cultura, o seu Deus tinham ficado muito distante da realidade. Ele se sentia traído, abandonado, ferido. Ele tinha tudo para racionalizar e pensar: se Deus não me abençoou, se Deus não me cuidou, se Deus não está comigo, por que serei fiel a esse Deus? A tentação perfeita. E você pensa que essa mulher era bonita ou era feia? A mulher de Potifar. Possivelmente essa mulher era bonita. Até porque o inimigo, ele é muito astuto, ele pinta o pecado com colorido incrível e apresenta aquele pecado atraente aos olhos. Possivelmente essa mulher era muito bonita. O diabo não brinca de ser diabo. Quando ele tenta para valer. Tudo para levar José a cair. Tudo para levar José a falhar. Mas José, ele tinha um firme propósito de sonhar o sonho de Deus, de honrar a família dele. Eu não sei se você se recorda, quando a gente começou a estudar a história de José, no capítulo 37, se fala que vai começar a narrativa da história de Jacó, mas em vez de falarem de Jacó, falam de José. É José que vai reescrever a história da sua família, é José que vai recontar a história do seu pai. O seu pai se casou com 4 mulheres, o seu pai teve 13 filhos, 12 filhos homens, uma mulher, Diná. O seu pai tinha confusão atrás de confusão nessa família que era desestruturada. José, ele não teve exemplo no seu lar, mas ele vai reescrever a história da sua família. Ele vai contar a história do seu pai, ele vai redimir a vida da família dele. E agora José, tentado, tendo tudo para cair, em seu coração, diz que não vai pecar contra Deus, e pecar contra o semelhante, pecar contra Potifar. Gente, não é fácil, não é brincadeira. Sabe que, quando eu estava no internato, lá no IAP, eu conheci um rapaz chamado, não é chamado, é que, sabe que no internato sempre, todo mundo tem apelido, né? E aí, me perdoem, eu nunca decorei o nome dele. Ele era chamado de Catarina. Ele vivia em Santa Catarina e nós o chamávamos de Catarina. O Catarina, ele foi colportar. Para quem não sabe o que é colportar, nos nossos internatos, uma maneira de ajudar os alunos a pagar os estudos é através da venda de livros da Igreja Adventista. Livros de saúde, livros muito bons. Então, nas férias, a gente vai e vende livros. E o Catarina foi comportar, e ele foi comportar na cidade de Foz do Iguaçu. O Catarina era bem simples, era bem humilde, e ele precisava conseguir vender bastante livro para poder pagar o estudo e voltar para o colégio. Um belo dia, ele estava numa rua nobre lá, da cidade de Foz do Iguaçu, e ele viu uma casa bem bonita. E quando ele viu aquela casa bem bonita, ele falou: é aqui, esse povo daqui tem dinheiro, esse povo aqui vai me ajudar, esse povo daqui vai comprar os livros. E aí ele foi e tocou a campainha, e ele percebeu logo que na garagem, ele falou isso para mim, tinha uma BMW. Ele falou: é aqui, meu amigo, aqui é a fonte, é aqui. E quando abre a porta, sai uma mulher. E essa mulher, o Catarina disse que era muito bonita. Era aquela mulher bonita que você, para não pecar, você só olha uma vez e já desvia o olhar, né? E ele olhou e falou: meu Deus, me concentra, me ajuda a me concentrar aqui. E ele foi e fez a oferta, e aquela senhora comprou toda a coleção. O que é a coleção? São todos os livros que são apresentados ali. E ela comprou toda a coleção. Quando a gente faz essas vendas, às vezes a venda é à vista, mas às vezes a venda é para ser paga no final do mês. E aí você não deixa os livros, você volta no final do mês para deixar os livros e para receber o pagamento. Ele saiu da casa daquela mulher, e quando ele chega no vizinho para dar a oferta, o vizinho era daqueles que ficava em cima do muro olhando quem estava fazendo, quem estava passando ali na rua, e o vizinho falou: rapaz, tu é corajoso. Aí ele falou: por quê? Tu entrou na casa dessa mulher? Ele falou: entrei. O que tu está fazendo? Estou vendendo um livro. Rapaz, essa mulher é matadora. Ele falou: como assim? Olha, tu sabes que aqui nós estamos na fronteira e aqui tem muito tráfico de drogas, né? E ele falou: eu sei. Essa mulher é uma das chefes do tráfico. Aí ele falou: tu tá falando sério? Tô falando sério. Aí ele falou bem assim: olha, se eu fosse tu, eu não voltava aí. E aí o Catarina colocou a mão assim, sabe, e falou bem assim: meu pai, uma coleção, será que eu volto ou eu não volto? E ele ficou ali com medo.
Chegou o dia da entrega, passou o final do mês, chegou o dia da entrega, e ele ficou na dúvida: será que eu vou lá com os livros? Será que eu levo os livros para aquela mulher? E no coração dele, ele estava com medo, ele não levou. Mas passou uns 2 dias, e ele precisava ainda vender alguns livros para conseguir o valor para pagar os estudos e voltar para o colégio. Ele falou: vai fazer diferença, vai fazer diferença, vai fazer diferença se eu não vender esses livros para aquela mulher. E ele tomou coragem, orou a Deus, se entregou a Deus e foi lá. Falou: Deus, o Senhor é o meu guardião, o Senhor é o meu escudo. Se essa mulher for para me matar, me ajuda. E ele pegou os livros e tocou a campainha. E quando ele tocou a campainha, lá veio a mulher, toda bonitona. E aí ele falou bem assim: tudo bom? Eu vim ver se a senhora vai ficar com os livros. Ele falou: poxa, ela falou: eu te esperei no dia que a gente combinou. Você não voltou, eu não estou com dinheiro. Eu tenho um cheque, você aceita cheque? E ele falou: eu aceito cheque. Então entre. E aí ele, com medo, né? Foi entrando, parecia que ele estava entrando para a morte, com medo ali. E aí na hora que ele entrou na casa, a mulher ainda foi e fechou a porta da porta. Aí ela falou: cadê os livros? Aí ele pegou, tirou os livros, colocou sobre a mesa. Aí falou: é isso mesmo, são esses livros, tá bom, eu vou ali fazer o cheque, tá bom? E ela entra para fazer o cheque. Nisso ele está com medo e ele fica esperando, e ela não volta, e demora, ela não volta, e demora, e ela não volta, e demora mais um pouco, ela não volta. Ele falou: rapaz, essa mulher vai me matar. E ele foi lá na porta, história de comportagem. Ele foi lá na porta e abriu a porta, ou seja, tirou ali a serradura, né? E deixou a porta só encostada ali. E falou: qualquer coisa, meu amigo, eu vou aprender a técnica de José. Ele tinha a técnica de José na mente. A técnica que estou ensinando para vocês agora. Estou contando toda essa história para ensinar essa técnica, tá bom? Na hora que a mulher veio vestida de cheque. Ela estava nua e estava com um cheque na mão. E falou bem assim: você aceita esse pagamento ou você aceita esse pagamento? Na hora ele se lembrou da história de José. E ele rapidamente, do jeito que ele estava, ele aplicou a experiência de José. Do jeito que ele estava sentado, a porta já estava aberta. Ele tinha sido esperto, ele tinha colocado os livros de volta dentro da mochila. Na hora que ela apareceu com o cheque na mão e fez a proposta decente para ele, ele já saiu correndo desesperado. E ela não teve nem como alcançar ele. Quando ele contou essa história para nós lá no internato, você imagina aquele bando de homens sentados escutando essa história do Catarina. O que os meninos vocês acham que falaram para ele? O que vocês acham que os jovens falaram para ele? Zombaram dele. Catarina, tu é um medroso, Catarina. Catarina, corredor. Ih, esse Catarina é muito mole. Todo mundo bagunçava com Catarina. Sabe que interessante como que as tentações, elas são apresentadas para nós com esse brilho. Há tentações que vêm para nós, que parecem que são extraordinárias, mas são caminhos de morte, são caminhos de perdição. E o inimigo vai apresentar para nós assim, essas tentações assim, dessa maneira. Sabe que o Catarina fugiu, e ninguém pôde saber, pelo menos naquele primeiro momento, se o Catarina tinha corrido o risco de morrer ou não, ou se ela ia aceitar, dar o cheque para ele ia pegar as coisas e ir embora. José, a Bíblia diz que todos os dias aquela mulher tentava José. Gente, todos os dias não é brincadeira, é todo dia. Aquela mulher parecia que vivia cansada. Ela precisava todo o tempo estar se deitando, porque aquela mulher, quando chegava com José, falava: deita-te comigo, José. E ela ia para um lado e falava: José, deita comigo. José, eu estou cansada, vem aqui comigo, José. José, sonha comigo, tu não é o sonhador. José, deita comigo. Todo o tempo aquela mulher estava tentando José, e José fugia, José se afastava. A palavra de Deus fala que José não se aproximava dela, que José ficava distante dela. Para José, aquela mulher era a personificação do inimigo. Ele faltava falar: aparta-te de mim. Ele não se aproximava do pecado. E a primeira coisa que eu acho que a gente tem que aprender aqui, jovens, crianças, é que assim, parece que a gente vê o pecado, aí fala assim: o pecado está bem aqui,
Então eu vou ficar bem aqui, ó, bem aqui, ó, não estou tocando no pecado, ó, não estou sentindo o pecado, ó, não estou pecando, ó, o pastor Ricardo, o pastor Hudson não vão dizer que eu estou aqui do ladinho, é perto, mas não estou pecando. José não fazia isso. José não ficava testando até onde ele poderia resistir à tentação. A tentação estava aqui, José estava lá. José estava distante, José se afastava do pecado, José não contemplava o pecado, José não se aproximava do mal, José estava completamente distante do pecado. José não brincava de ser santo, José buscava ser santo todo o tempo. Aonde ele estava, Deus abençoava com ele, porque ele era de Deus, e ele queria viver os sonhos de Deus para ele. José não brincava com o pecado. Mas a segunda técnica que José nos ensina, e que foi ali apresentada pelo Catarina, olha que coisa boa, leu a história, aplicou na vida dele, é que quando a tentação for forte, quando a tentação for dura, porque aquela mulher, quando ela se aproximou de José, um dia, quando ela se aproximou de José, ela chegou de tal maneira que numa pegada só ela tirou a capa dele, e José não tinha tempo para pensar, ele só teve tempo para quê? Para correr. Vou indicar aqui para os nossos jovens maravilhosos o ministério do Dr. Fausto aqui, ó, o ministério da corrida. Amanhã de repente você está correndo e você já está praticando, você já está vivendo isso aí. Na hora que a tentação aparece, você corre, né, Dr. Fausto? Eu vou apresentar um monte de jovem para o senhor, viu? E o senhor vai ajudar esses jovens aí a correr da tentação. Vai ser uma bênção esse ministério aí, viu? Jovens que correm da tentação, jovens que fogem do pecado. José fugiu do pecado. José fugiu, José correu. Essa foi a técnica. Agora, queridos, José só correu porque antes ele era de Deus. Não foi no momento da tentação que ele teve preparado para a tentação. Ele tinha comunhão antes, ele tinha estudo da palavra antes, ele tinha oração antes, ele tinha intimidade com Deus antes. O coração dele era de Deus, e na hora que veio a tentação, nada seria capaz de separá-lo de Deus. Nada seria capaz de separá-lo de Deus. Ele não aguentava pensar em estar separado de Deus. Ele tinha tudo para pecar, abandonado, vendido sozinho, jogado num poço, vendido como escravo, servindo a casa de Potifar, e agora aparece aquela mulher de bandeja para ele, tudo para pecar. Mas pecar contra Deus não era uma opção para José. Pecar contra Deus não era uma opção, se afastar de Deus não era uma opção. Há caminhos que parecem um homem direito, mas no final são caminhos de morte. Satanás apresentou a melhor tentação para José, mas José não sucumbiu à tentação. Eu não sei se vocês, os jovens, né? Não sei se vocês conheceram esse tipo de máquina aí. Vocês conheceram esse tipo de máquina? A gente que é mais velho conheceu, né? Na minha época, esse era o top das galáxias lá, né? Essa máquina é muito boa. Aí você tinha opção, né? Você tinha opção, você podia comprar um filme de 12 fotos, podia comprar um filme de 24 fotos, e a top das galáxias era o filme de 36. Meu amigo, aí era foto para vender, né? Hoje você pega um celular, você tira 50 fotos num toque. Esse era o nosso tempo aí. Você está vendo um filmezinho ali do lado? Quem não conhece, isso aí é um filme. E esse filme, você puxava esse filme, lá dentro tinha o negativo. E aí dentro da máquina tinha um pontinho assim que você tinha que encaixar direitinho, porque o negativo tinha uns buraquinhos. E aí você colocava esse negativo, fechava, e aí você tirava as fotos. Era muito bom. Os amigos lá, tchá. Mas para revelar o filme, você tinha que ir numa loja especial de fotógrafos. E lá esse filme ia ser revelado na escuridão. Na escuridão esse filme ia ser revelado. Porque se entrasse luz ali, o que acontecia com o negativo? Queimava o negativo. Sabe, quando a luz está sobre nós, a gente não precisa muitas vezes revelar o nosso caráter. Quando a luz está sobre nós, quando todos nos estão vendo, quando todo mundo está nos observando, a gente não precisa muitas vezes revelar o nosso caráter. Mas e quando ninguém está olhando você? E quando está escuro? E quando ninguém te conhece? E quando você não é reconhecido como uma pessoa que frequenta a comunidade do Espaço Alfa? Como é o seu filme? Que filme você está revelando? Será que o seu filme é queimado?
Será que o seu filme não representa Jesus? Ou será que o seu filme, quando ele, no meio da escuridão, é aberto, ele brilha? Ele brilha. Ele mostra que você pertence a Jesus. Ele mostra que você é de Deus. Sabe, José estava no meio da escuridão do Egito. A cultura egípcia permitia aquele tipo de pecado. A cultura egípcia fomentava a prática do pecado, do adultério, das orgias. A cultura egípcia cultuava inúmeros deuses, e todos aqueles deuses tinham questões sexuais terríveis. Mas no meio da escuridão, no meio das trevas, o caráter de José foi revelado. E foi revelado como um caráter íntegro, um caráter fiel, um caráter de uma pessoa que tinha decidido sonhar o sonho de Deus para a vida dele, apesar das dificuldades. Ele saiu correndo. Amanhã de manhã, eu e você, 5:30 da manhã, né, doutor Fausto? Correndo. Eu e você lá, os jovens, a gente foge da tentação. Vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. A gente vai fazer até música, cantando lá e correndo. Olha que coisa boa. Vai ficar na mente. Apareceu a tentação, pá, você sai correndo. Apareceu a tentação, você se afasta da tentação, você não fica perto da tentação. Na semana você tem momentos de louvor, momentos de adoração, momentos do estudo da Bíblia, momentos de comunhão, momentos de entrega a Deus, momentos, sabe? Aí não tem como. Gente, a gente tem que fugir da tentação como se fosse um leopardo correndo atrás da gente. Imagina um leopardo entrando aqui nessa igreja agora. Do nada escapou um leopardo, ele aparece aqui. O que você faz? O que você faz? Ei jovem, o que você faz? Você corre. Ia faltar a porta para a gente sair por ali. Ia ter gente que ia arrebentar aquela porta no peito. É assim que a gente tem que fazer com a tentação. Apareceu a tentação, você corre. Apareceu a tentação, você foge. Apareceu a tentação, você entende que você está correndo risco de morrer. E você foge, jovem. Porque Deus quer te dar vida. E vida em abundância. E o inimigo está pintando lá o pecado com colorido, para que você morra. Para que você morra. Vamos correr. Vamos correr da tentação. Vamos correr do pecado. Eu não terminei de contar a história do Catarina. O tempo passou, todo mundo bagunçou com Catarina. Todo mundo zoava com Catarina. E o Catarina até virou motivo de chacota às vezes lá no colégio. Mas Deus honrou Catarina. Sabe que é incrível como as coisas são. Tinha um rapaz que morava lá em Foz do Iguaçu. E ele era um dos que mais bagunçava com Catarina. Sempre tem recessos nos internatos. Recessos são momentos assim em que a gente pode descansar e ir para a casa dos pais. E esse rapaz que morava em Foz do Iguaçu foi lá para Foz do Iguaçu. E quando ele voltou na segunda-feira, ele falou: Catarina, tu te livrou de uma bomba. Olha, Catarina. E ele trouxe um jornal, desses jornais impressos, tipo A Crítica. E naquele jornal, a capa do jornal era que aquela mulher havia sido presa. E que a polícia com mandato havia entrado na casa daquela mulher. E embaixo da casa daquela mulher existia inúmeros ossos de pessoas que tinham sido mortas ali naquela casa. Catarina, naquela hora que viu aquela notícia, falou: ai Deus, obrigado. Obrigado porque eu fui como José. Obrigado porque eu corri do perigo. Obrigado porque eu fugi da tentação. Obrigado porque o mundo zombou de mim. O mundo disse que eu era covarde. O mundo disse que eu não era homem. Mas obrigado porque o Senhor me honrou. Aquele rapaz, ele ficou ainda mais feliz quando ele soube que ele poderia estar morto se ele tivesse sucumbido àquela tentação, àquele colorido. Um dia desses atrás, a nossa comunidade, através dos jovens, ela foi lá para Ponta Negra. Eu tirei essa foto para limpar o lixo da Ponta Negra. Naquele dia nós estivemos pegando sacos, enchendo sacos de lixo, de pessoas que transitam na Ponta Negra e vão jogando. Mas ela pode ter uma aplicação para nós. Ela pode ser muito significativa para nós. Crianças, queridos jovens, nossos adolescentes, a gente está aqui para fazer isso aí, ó. É para limpar o lixo.
A gente está aqui para brilhar na Ponta Negra e as pessoas chegarem com a gente e perguntarem: caramba, vocês são como José, vocês são como Jesus, vocês estão limpando esse local aqui, olha, vocês estão transformando esse local. José, ele chegou e todo mundo sabia que ele andava com Deus, porque onde ele estava, Deus o abençoava para ele ser bênção. Jovem, criança, adolescente do Espaço Alfa, nós somos chamados para fazer o mesmo. Onde nós estivermos, lá na escola, lá no Lato Senso, lá na escola onde a gente está, lá é para a gente ser luz. A gente não vai se contaminar com o mundo, a gente não vai permitir que a tentação do mundo nos domine. Lá a gente vai brilhar, lá a gente vai brilhar. Deus quer que a gente seja luz em meio às trevas. E talvez vai acontecer o que aconteceu com José, porque José foi fiel a Deus, e na fidelidade de José ele foi preso. Na fidelidade de José, não bastasse ele ser vendido, jogado em um poço, depois levado para o Egito, agora ele recebe uma promoção, e logo depois dessa promoção, parece que tudo vai melhorar, tudo piora. Por ser fiel a Deus, ele foi preso. Não foi a primeira vez que José foi preso, é a segunda vez que ele é preso, que ele é jogado num poço, que ele é jogado numa latrina. Ele não entendia o porquê do sofrimento, mas desistir de Deus, desistir do sonho de Deus não era uma opção. Sabe, jovem, desistir do sonho de Deus não é uma opção para você. Vamos limpar o mundo, vamos limpar a Ponta Negra, vamos ser luz em meio às trevas, vamos fazer o que nós fazemos ali limpando o lixo, vamos fazer isso no meio dos nossos amigos, na escola, lá na universidade, no nosso trabalho. Vamos limpar o ambiente, vamos ser luz, e as pessoas vão olhar para nós e vão falar: nossa, essa pessoa é bênção, essa pessoa anda com Deus. E eu quero dizer para você que talvez você vai sofrer como José, porque o mundo não reconhece jovens que são fiéis a Deus. Muitas vezes o mundo não aprova o que você faz, mas Deus está vendo tudo isso. Em 1870 encontraram alguns papiros, e nesses papiros, esses papiros estão nos Estados Unidos da América, em um museu. Está descrito lá que um jovem especial no Egito, que pertencia à nobreza do Egito e servia ao faraó, que ele foi acusado de tentar deitar-se contra a mulher do chefe da guarda do Egito. O homem registrou isso. O homem disse que José era um estuprador, ou que pelo menos havia tentado estuprar. O homem disse isso. Ele foi condenado, julgado, sentenciado, e agora estava no cárcere. Mas para Deus, nunca houve no Egito um homem tão íntegro, tão fiel, tão temente a Deus. Um homem que no meio da escuridão, o filme dele brilhou. O filme dele brilhou. Jovem, o teu filme vai brilhar se você sonhar, se você ousar sonhar o sonho que Deus tem para você. Se você colocar o teu coração em espírito de oração, para que Deus fale a você qual é o sonho de Deus para você. Os sonhos dele são perfeitos, os sonhos dele são lindos. Não existem sonhos melhores que os sonhos de Deus, e você pode viver esses sonhos. Você pode, desde que você ouse sonhar os sonhos que Deus tem para você. Eu vou orar. Isso é incomum na nossa comunidade, mas sabe que algumas vezes a gente precisa levar a nossa decisão a uma ação. A gente decide no nosso coração e a gente materializa essa decisão, levando ela a uma ação. Você jovem, você criança, você adolescente que quer brilhar, que em meio a esse mundo de trevas você quer revelar que você pertence a Jesus. Eu vou orar. Enquanto eu oro, se você sentir no coração o desejo de falar: Jesus, me possui, me toma, me enche do Senhor e me ajuda a ser luz em meio às trevas, e me ajuda a limpar o lixo desse mundo, sendo um servo teu. Me ajuda a ser como Jesus, me ajuda a ser como José. Eu vou pedir para que você fique em pé. Você vai levar essa decisão a uma ação, e Jesus vai estar vendo. Jesus vai estar vendo. Jesus vai estar vendo. Ele vai estar anotando tudo isso. Ele vai estar dizendo: olha, está aí,
jovens que em pleno século 21, no mundo secularizado, querem ser como Jesus, querem imitar Jesus. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos, curva a sua fronte e vamos falar com Deus. Maravilhoso Jesus, muito, muito, muito obrigado, porque a tua verdade nos alcançou, porque nós pertencemos a essa comunidade, e essa comunidade é uma escada, um portal do céu, para que nós estejamos cada vez mais buscando fazer a tua vontade, te amando, te obedecendo, para que o Senhor possa viver inteiramente no nosso ser, no nosso coração, nos possuindo por completo. Eu te louvo e te agradeço por todos esses jovens, essas crianças, esses adultos jovens que se levantaram, Pai. Pai, escreve o nosso nome no livro da vida, escreve no nosso coração e na nossa mente um desejo sincero de sermos fiéis ao Senhor. Por favor, meu Deus, quando nos depararmos com a tentação, nos ajuda a ficar o mais distante possível da tentação, não brincar com a tentação. Quando a tentação for terrível, vier ao ponto de numa só pegada tentar nos derrubar, Pai, nos ajuda a sair correndo, nos ajuda a fugir da tentação. Por favor, Pai, nos ajuda a sermos fiéis ao Senhor, e naquilo que formos fiéis, Pai, por favor, nos ajuda a ser luz para o mundo, nos ajuda a ser bênção, nos ajuda a limpar o lixo desse mundo, nos ajuda a transformar a vida dos jovens, das crianças, dos adolescentes, dos adultos que estão aqui na Ponta Negra. Nos usa como teus instrumentos. Nós te pedimos isso no nome maravilhoso, no nome perfeito, no nome sobre todos os nomes,